Boa tarde. Aqui fala Gildo Magalhães, coordenador do Grupo de Pesquisa Cronos do Centro de História da Ciência na USP, no Instituto de Estudos Avançados. E hoje eu tenho o prazer de receber a presença do professor Clóvis Pereira da Silva, que se graduou em matemática pela Federal do Paraná, fez o mestrado em ciências na Federal do Rio de Janeiro e o doutorado em ciências pela USP. O professor Clóvis está aposentado, mas não terminou, pelo contrário, intensificou as suas pesquisas, pois, além de matemático, o professor Clóvis é um historiador da matemática no Brasil, tendo muitas publicações nesse âmbito, inclusive a trilogia que ele recentemente concluiu com avanços da matemática no Brasil. Então, é um grande prazer. Eu vou passar a vocês a palavra para o professor Clóvis. Obrigado. É com satisfação que participo deste evento idealizado pelo Grupo Cronos, liderado pelo professor Gildo Magalhães, em conjunto com o IEA da USP. Bem, eu pretendo falar sobre a matemática no Brasil. E o título, inclusive, há uma indicação aí, uma trilogia. Posteriormente, eu explicarei por quê. Eu desenvolvo já há algum tempo um projeto sobre a matemática no Brasil, cujo objetivo é divulgar, aliás, recuperar, preservar e divulgar a matemática no Brasil, por meio de seu ensino, seus estudos e principalmente do seu desenvolvimento, que envolve a pesquisa em várias sub-áreas da matemática. Eu tenho, então, com isto, escrito alguns artigos que são publicados aí em jornais especializados, mas são coisas pontuais. Então, eu resolvi fazer uma trilogia, daí essa expressão no título da palestra, na forma de, claro, 3 livros, onde eu posso me expandir mais sobre determinados assuntos. E o primeiro desses 3 livros foi publicado já há algum tempo, com o título A Matemática no Brasil, e recentemente a editora Blucher, de São Paulo, publicou a sua 4ª edição, revista e ampliada. Bem, esse é um livro onde eu abordo o período dos estudos, né, e do ensino da matemática no Brasil, a partir do século XVIII aos anos 2020. Esse foi o primeiro dos livros. O segundo dos livros, intitulado Início e Consolidação da Pesquisa em Matemática no Brasil, ele foi publicado em 3ª edição, também pela editora Blucher, de São Paulo, em 2022. Este livro abrange o período que vai de 1934, já com algumas pesquisas iniciadas, até os anos de 1980. E o terceiro dos livros, que eu concluí, então, a trilogia, titulado Avanços da Matemática no Brasil, publicada em 2023 pela editora de Blucher, em 2ª edição. Nesse livro, então, eu abordo o período que vai de 1934, iniciando com a Faculdade de Ciências da USP, ou Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras da USP, até os anos de
2020. Neste último livro, então, eu posso detalhar a gênese das fases de formação da comunidade matemática brasileira. Essa é a ideia central, toda essa ideia. Então, eu vou, então, iniciar falando um pouco sobre o primeiro dos livros, que é intitulado A Matemática no Brasil. Eu inicio a parte da matemática, apenas estudos, né? Era o ensino, a matemática, quando, em dezembro, mais especificamente em 4 de dezembro de 1810, o príncipe regente Dom João VI criou a Academia Real Militar, lá na corte, isto é, na cidade do Rio de Janeiro. Bem, essa instituição tinha um curso de 3 anos dedicado à parte de militar e um curso de 4 anos, que era a parte inicial, chamado um curso básico, que era chamado curso matemático. Então, aí é que se inicia no Brasil o ensino da matemática, que eu chamo o ensino superior da matemática elementar. Por quê? Porque era o curso onde se envolvia, não era para a formação de matemáticos, era a formação de oficiais para o futuro exército do Brasil. Então, eles estudavam um pouco de álgebra clássica, geometria analítica, trigonometria, desenho, outras geometrias, e também a parte inicial do chamado cálculo infinitesimal, depois chamado cálculo diferencial integral. Basicamente era isso. Claro, não havia intenção de formar matemáticos, nem professores de matemática, como eu já disse. Era para formar a base, né, do corpo de oficiais do Exército que iam se dedicar à engenharia militar, à construção de acampamentos, também a formação de oficiais para a cavalaria e outras armas do Exército que estavam iniciando. E agora veio o problema. E os professores desse curso? Claro, eram professores, alguns brasileiros, que estudaram na Universidade de Coimbra, em 1772. O Marquês de Pombal, pelo ministro, reformou a instituição e criou lá a Faculdade de Matemática. Então, alguns deles estudaram lá, brasileiros, que podiam estudar no exterior, já estavam aqui no Brasil, outros eram oficiais, né, da Marinha e próprio do Exército português que vieram com a corte. Esse era o corpo docente. E outra coisa muito assim interessante e inusitada, nessa época era proibido a importação de livros. Essa fase só foi liberada a partir de 1821. Veja, mas o imperador, então, permitiu que alguns livros de matemáticos franceses fossem traduzidos, né, para formar o que nós chamávamos de apostila, né, para os alunos. Era isso. Então, não era apenas o ensino, né, da matemática, claro. Bem, mas isso houve uma evolução a partir daí. Então, aí está a gênese, né? Essa Academia Real Militar. Depois, com o passar dos anos, esta instituição foi reformada, novos estatutos, ela também mudou de nome
Por volta de 1848, chamava-se Escola Militar da Corte do Rio de Janeiro. E nesta época, 1848, também havia nos estatutos, foi incluído o fato de que o aluno que tivesse concluído a instituição, feito todos os anos da instituição, que eram 7 anos, com nota igual ou superior a 7, se quisessem, podiam elaborar e defender uma tese para obtenção de doutorado em ciências matemáticas. Foi isso. Então, surgiu, então, nessa época, 1848, um jovem, 19 anos, muito talentoso, chamado Joaquim Gomes de Souza. Ele, então, elaborou uma tese, não era em matemática, mas era física matemática, né? Mas há um trabalho original, intitulado O Modo de Indagar Novos Astros, e defendeu essa tese para obtenção do grau de doutor em matemática, ou do título de doutor em matemática, era isso. Então, ele é considerado, ele fez um trabalho sobre física matemática, um trabalho bom, e é considerado o primeiro matemático brasileiro. Bem, a partir daí, a instituição também sofreu várias reformas, seus estatutos, ela foi mudando de nome, né, com o passar dos anos. Por volta de 1830 e poucos, já, aliás, desculpe, por volta de 1874, mais especificamente, é que foi criada uma escola de engenharia no Brasil. Foi a Escola Politécnica no Rio de Janeiro. Mas veja, essa era uma escola para formar engenheiros, não formar matemáticos. Não tinha interesse, mas tinha um curso básico de 2 anos com matemática. E nessa instituição, claro, o Joaquim Gomes de Souza já tinha falecido. Já era uma instituição civil, não? Já não estava mais ligada ao contexto militar, formando engenheiros para o país. Nesse curso básico de matemática, também foram estudadas algumas disciplinas de matemática, tipo geometria analítica, cálculo diferencial integral, um pouco de equações diferenciais ordinárias, não equações parciais. E nela, mas era um curso mais destinado, assim como, repito, à formação do engenheiro. O engenheiro, ela passou a formar vários tipos de engenharia: engenharia elétrica, engenharia civil, engenharia mecânica e assim por diante. Porém, era um ensino algebrizado. Não havia o ensino, por exemplo, da análise matemática, que já estava em 1874, a análise matemática já estava com um certo desenvolvimento na Europa. E surgiram daí alguns alunos interessados da matemática. Bem, o primeiro deles, que depois se transformou professor da própria instituição, foi o Otto de Alencar Silva. Muito interessado em estudar matemática, mas havia nessa época ainda, 1874, né, em diante, havia ainda isolamentos do contexto científico europeu,
muito difícil chegar no Brasil revistas de matemática, já chegavam os livros que eram publicados na Europa, chegavam regularmente na livraria do Rio de Janeiro. Então, o Otto de Alencar Silva, muito interessado em estudar matemática, passou a estimular alunos talentosos também para estudar matemática. Veja, em uma escola de engenharia, não era uma escola para formar matemáticos nem professores de matemática. E foram seus alunos, algum deles, vou citar apenas um deles, foi o Manuel Amoroso Costa. Esse também muito interessado em estudar matemática, um engenheiro, então eram tudo engenharia. Também interessado em estudar matemática, mas trabalhando em engenharia. Estimulou também outros alunos, ele foi já depois professor também da Escola Politécnica, e estimulou alunos talentosos, tipo Lélio Gama e Teodoro Ramos. Eu vou destacar esses dois. Esses dois eram inconformados, eles queriam estudar matemática, mas estavam inconformados com o ensino de matemática na escola politécnica. Claro, era uma escola de engenharia. Mas eles saíam e, descendo a escola de engenharia, que era no Lago São Francisco, desciam a Rua do Ouvidor, passavam em frente às livrarias, e lá haviam os livros recém-chegados da Europa, né, abordando a matemática que era atual para a época. Eles ficavam encantados com aquele livro, mas não eram ensinados, assuntos que não eram ensinados na escola politécnica. Bem, essa é a situação desse período, que foi até a criação de uma faculdade de ciências, que era algo necessário para formar, no nosso caso específico, matemáticos, professores de matemática do ensino superior e do ensino médio, né, que não havia no Brasil isso. O aluno talentoso, na época, que quisesse estudar matemática, tinha que se conformar em fazer uma escola de engenharia. Era isso. Bem, então nós chegamos, assim, a 1934, com a criação da USP em São Paulo, e nela a criação da Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras, que ofertavam vários cursos de graduação. Mas nessa primeira fase, apenas o bacharelado, né? Eram os cursos de bacharelado. Curso de 3 anos de duração. E, dentre eles, o curso bacharelado em matemática, que era um curso destinado para formar professores aí de matemática do ensino superior, não do ensino médio. O ensino médio é a licenciatura que foi criada depois. Bem, é nessa faculdade de ciências que eu digo que iniciou-se o período, iniciaram-se as fases de formação da comunidade em matemática brasileira. Por quê? Porque a Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras da USP foi a primeira no país a titular um doutor em ciências matemáticas. Bem, mas para que o curso de matemática da Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras da USP iniciasse, o, a, a, o grupo que formou a USP e depois a Faculdade de Filosofia, que era formado por 3 pessoas, esse grupo, ou essa comissão, convidou o professor Teodoro Ramos,
Então, Teodoro Ramos saiu do Rio de Janeiro e já estava lecionando na Escola Politécnica de São Paulo. E era muito interessado também em estudar matemática. Mas, claro, ele estava numa escola de engenharia, não podia. Na medida do possível, ele estimulava alunos talentosos a estudar matemática. E um deles, que eu vou falar depois, inclusive, foi o Omar Katunda. Bem, então o professor Teodoro Ramos foi convidado pela comissão criadora da USP, da Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras, a ser o primeiro diretor da Faculdade de Filosofia. Ele aceitou e essa comissão o designou, com autorização do governo de São Paulo, do governador de São Paulo, aí a Europa contratar professores qualificados para os diversos cursos que iam ser iniciados na Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras. No Brasil, praticamente não existia esses professores qualificados. Bem, então, Teodoro Ramos, muito interessado em matemática, claro, ele inicialmente chegou à Itália em 1934, já, e lá em contato com vários matemáticos, ele recebeu sugestões para convidar para a matemática, aqui, o Luiz de Fantapié, um matemático jovem, na época, e que trabalhava em funcionais. Teoria. Depois ele criou a teoria dos funcionais analíticos. Já estava trabalhando com isso. Muito interessado, então Teodoro Ramos conversou com ele, ele aceitou o convite, elaboraram depois uh, as condições de um possível contrato para ser assinado em São Paulo. E para a física, também, né, um curso de física, um bacharelado em física, ele foi também, o Teodoro Ramos foi dirigido a convidar o Gleb, também um matemático, um físico experimental muito bom, o Gleb Vataglia. Ambos aceitaram e, em 1934, chegaram em São Paulo para iniciar os cursos. Essa é a história. A parte de matemática, o Luiz de Fantapié é muito interessado e muito ativo, queria realmente formar um ambiente de ensino e pesquisas em matemática em São Paulo. Isso em volta de 1934, 35, quando foram iniciados os cursos. E ele chegou e já dando aula no curso também, que era comum, com a parte inicial, com a parte básica da Escola Politécnica, né, já da USP, né, que ela foi incorporada quando foi criada a USP. Então, as primeiras aulas de matemática, dadas por Fantapié, envolvia os alunos já de matemática e da parte inicial de engenharia. E eles já de olho, né, nos alunos talentosos para a parte de matemática. Então, ele fez uma seleção, selecionou 10 alunos, né, através de entrevistas, etc., para o curso de matemática, e colocou esse pessoal já no curso de matemática. Um deles foi o Cândido, que eu falarei depois, o professor Cândido. Bem, então o Fantapié estimulou, desenvolveu cursos atualizados para a época, veja, né? Na época, os anos de 1934, no Brasil, abordando assuntos atualizadíssimos da matemática da Europa na época. E alguns livros que ele indicou havia nas livrarias de São Paulo, outros não podiam ser importados. E o interessante é que o Luiz Fantapié
ele criou a teoria dos funcionais analíticos, que é uma sub-área da análise matemática, né, da teoria dos funcionais. E dava aulas desse assunto no curso de graduação, algo inédito no Brasil. Uma coisa espetacular. Veja a qualidade do curso. Com isso, vários alunos dele passaram a se interessar também pela pesquisa em matemática, estudar, etc. E o Fantapié, junto com o Vatagem, também já criou o Seminário Físico e Matemático lá na Faculdade de Filosofia, onde havia reuniões, as reuniões eram com participação dos alunos, dos professores, dos alunos mais interessados, abordando os assuntos indicados por ele. Enfim, um ambiente, verdadeiro ambiente de estudos, né, e matemática avançada. Bem, mas ele também criou um jornal, coisa inédita, não havia no Brasil, não, um jornal dedicado à publicação de artigos científicos, matemática. Mas em 1939, quando a Itália aderiu, né, ao, às ideias do Hitler, começou a fazer parte, então, do chamado eixo, né, que era a Itália, a Alemanha e, posteriormente, o Japão. E o Fantapié regressou, teve que regressar à Itália em 1939. Assumiu o seu lugar o Marcatunda, que era um dos seus assistentes. O professor Teodoro Ramos teve a feliz ideia de indicar o Omar Catunda para ser o primeiro assistente de Fantapié. Posteriormente, ele indicou o professor Cândido Lima da Silva Dias para ser o segundo assistente. Logo que ele concluiu o curso, ele foi então indicado o segundo assistente de Fantapié. Bom, então o Omar Catunda assumiu a cadeira de análise que era ministrada por Fantapié. Mas Fantapié, antes de regressar à Itália, também conseguiu trazer para São Paulo um geômetra, foi o Albanese, que tinha participado lá como aluno da escola da italiana de geometria algébrica. Então ele veio, ministrou aulas de geometria, inclusive geometria algébrica, quer dizer, surge aí então as primeiras aulas de geometria algébrica no país, que foi o Albanese, a partir de 1936. Bem, e com o evento, né, evento da Segunda Guerra Mundial, ambos voltaram à Itália e como eu já disse antes, o Omar Catunda assumiu a cátedra de análise da Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras, do Departamento de Matemática. E o professor Benedito Castrucci, que era aluno também nessa época, muito ligado ao Albanese, assumiu também a cátedra de geometria. Bem, em 1942, então a Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras passou por uma determinada transformação nos seus estatutos. Foi criada, então, a possibilidade de obtenção do título de doutor, no caso da matemática,
doutor em ciências matemáticas, desde que o aluno, após 2 anos de estudos com o catedrático de uma determinada disciplina, de uma determinada cadeira, desenvolvesse uma tese e a defendesse, e fosse aprovado, claro. Então, primeiro tinha que esperar 2 anos de estudos, para elaborar a tese, ser aprovada pela comissão julgadora para obtenção do título doutor. Então, aí surge o primeiro doutor em ciências e matemática na USP, em 1942, 11 de novembro de 1942, o professor Cândido Lima da Silva Dias. Ele, claro, era muito ligado à Fantapié e trabalhou na teoria dos funcionais analíticos. Ele desenvolveu sua tese, que eu abordo em um artigo que será publicado na revista de História da Matemática, exclusivamente, esse artigo, exclusivamente sobre essa tese do professor Cândido. Em meu último livro da trilogia, eu apenas cito essa tese. Não foi possível fazer uma resenha dela para o livro, porque, por incrível que pareça, eu não havia conseguido esta tese do professor Cândido. A USP não tinha, incrível, a primeira tese de doutorado em matemática, defendida na Faculdade de Filosofia e Ciências, não estava nos arquivos da USP. Então, eu recorri ao filho do professor Cândido, que gentilmente, de seu arquivo privado, me enviou uma cópia da tese do pai, mas aí o livro já estava pronto, não foi possível fazer uma resenha. Essa resenha eu faço, então, em um artigo que será divulgado aí na Revista Brasileira de História da Matemática. Bem, então, eu considero aí em 1942, né, a gênese das fases, digamos, da primeira fase de formação da comunidade matemática brasileira. Claro que depois de 1934, os estudos se ampliaram, foram para a cidade do Rio de Janeiro, porque lá foi criada a Universidade do Brasil em 1937, em substituição à Universidade do Rio de Janeiro, que foi criada em 1920. E em 1939 foi criada a Faculdade Nacional de Filosofia da Universidade do Brasil. Nesta faculdade, a Faculdade de Ciências, claro, foi criada também o curso bacharelado em matemática. Então, no que eu chamo de eixo São Paulo, Rio de Janeiro, né, se expandiu então o ensino da matemática, a formação da comunidade matemática passou então de São Paulo para o Rio de Janeiro. Claro, em São Paulo também se expandiu para o interior, né, com algumas faculdades já sendo criadas, inclusive com a criação do ITA, né, que já estava uma instituição também que durante algum tempo teve muito interesse em matemática, etc. Havia eventos no ITA, etc. A Faculdade de Engenharia de São Carlos, né, depois transformada em o ICMC da USP. Né? Bem, aí no Rio de Janeiro, a partir de 1939, é que se expande. Claro que em 1935, na cidade do Rio de Janeiro,
a Faculdade de Filosofia e Ciência da USP foi criada em 1934. Em 1935, no Rio de Janeiro, o prefeito da cidade criou a UDF, Universidade do Distrito Federal, que era foi uma iniciativa do Anísio Teixeira, que era uma universidade formada por escolas. Havia a Escola de Ciências. Nessa Escola de Ciências, passou então a ser ofertado um curso de bacharelado em matemática. E foi professor desse curso lá, o professor Lélio Gama. E ele, muito interessado, mesmo sendo engenheiro e já ligado à astronomia, também tinha interesse em estudar matemática. Posteriormente, ele foi o primeiro diretor do INPA. Então, nessa época, ele também já queria introduzir na cidade do Rio de Janeiro a análise matemática, né, que ele criticava muito, que não havia aprendido na escola, claro, na escola de engenharia, mas ele queria ensinar os alunos e introduzir no Rio de Janeiro um modo certo de estudar análise matemática, etc., inclusive introduzindo os cortes de Dedekind, né, com os números irracionais. Na universidade, na escola de engenharia, falava-se em número irracional, dizer que existia, mas não existia. Era uma coisa assim. Então, ele foi ensinar o que eram números irracionais e foi criticado, dizendo que ele estava querendo irracionalizar os alunos do curso de licenciatura de bacharelado em matemática. Veja, os medíocres dizendo isso. Bem, então se expandiu a partir daí. Porém, em 1939, essa escola de ciências da UDF, a UDF em geral, foi extinta. Então, ela teve uma vida efêmera, né, de 35 para 39. Que houve, então, o prefeito da cidade fez um acordo com o governo federal. Foi quando o governo federal criou a Faculdade Nacional de Filosofia, no Rio de Janeiro, em 1939. Então, fizeram um acordo, fechou a UDF e foi, então, criada a Faculdade Nacional de Filosofia da Universidade do Brasil. E os alunos, no caso de matemática, né, desse curso foram transferidos para o curso de matemática da Faculdade Nacional de Filosofia, Ciência e Letras da Universidade do Brasil. E um desses alunos foi a professora Maria Laura Mouzinho Leite Lopes. A conheci, conversava muito com ela, ela me dava boas informações, me deu boas informações sobre todo esse período na cidade do Rio de Janeiro para os estudos de matemática. Bem, então esse é o contexto que eu chamo de primeira fase de formação da comunidade matemática no Brasil, que foi nessa fase de... Eu chamo formação de matemática a partir da titulação de doutor, né? Foi de 42 até final dos anos 50, início dos anos 60. E daí, em 1957, foi criado um evento importantíssimo, foi o Colóquio Brasileiro de Matemática. Foi uma iniciativa do professor Chaim, da USP, né? Junto lá com o professor Leopoldo, com o professor Maurício e outros professores lá ligados ao INPA. Tiveram o apoio do CNPq, da CAPES, e foi então criado esse evento, importantíssimo. Bem, a partir daí já começa a segunda fase de formação da comunidade matemática brasileira. Nesta fase, então, na cidade do Rio de Janeiro, nós temos a forte participação do professor Leopoldo Nachmann, do professor Maurício Peixoto,
depois do professor Elon Lages Lima, professor Manfredo do Carmo, e outros professores que trabalharam muito, inclusive o professor Luiz Adalto, da Justa Medeiros, né, que trabalharam também na parte administrativa, porque nada existia. Então, eles criaram também a parte administrativa nas instituições. Por exemplo, o professor Luiz Adalto, ele, né, ao ser criado o IM da UFRJ, antes era o IM da Faculdade Nacional de Filosofia, ele já estava participando. Ele trabalhou muito na formação dos cursos, das disciplinas, dos programas e, principalmente, para a contratação dos professores. E ele sempre me dizia, professor, estava procurando professores qualificados para formar uma boa comunidade matemática na instituição. Bem, aí faz já a segunda fase da formação da comunidade matemática brasileira, que vem, então, os estudos, já o desenvolvimento, né? Vários doutores titulados, já estudantes talentosos que foram selecionados por esses iniciadores, né? O professor Leopoldo, professor Manfredo, professor Maurício, professor Elon, professor Luiz Adalto, foram selecionados, preparados e enviados para o exterior, porque não havia cursos aqui no Brasil de pós-graduação, estricto sensu, para titular doutores. Né? Tinha a USP com esse concurso, que era um concurso para a formação de doutores em matemática. Esses que foram para o exterior regressaram, alguns deles, e foram trabalhar em diversas instituições. Depois, claro, nessa época, já nos anos 60, já se expande um pouco para Brasília, com a criação da UNB. Também lá com um bom grupo de professores de matemática, e que formaram lá um bom departamento de matemática, o Instituto de Matemática, o Instituto Central de Matemática, depois Departamento de Matemática, com uma boa equipe. Bem, essa já seria a parte, já a terceira fase de formação da comunidade. Bem, e com isso, vários assuntos, ou várias sub-áreas da matemática, foram sendo abordadas, estudadas e ensinadas nos cursos aqui no Brasil. E a partir dos anos 60, por volta de 1965, é que o governo federal institucionalizou os programas de pós-graduação stricto sensu, com mestrado e doutorado. Mas o doutorado em si mesmo, só a partir dos anos 70, é que algumas instituições passaram a ofertar esses cursos, principalmente no eixo São Paulo-Rio. E com isso, várias sub-áreas ou especialidades da matemática foram estudadas e ensinadas aos alunos. Né? São várias. Eu elenco no meu livro já a matemática no Brasil, os avanços da matemática no Brasil, várias delas sub-áreas, por exemplo, na análise, várias sub-áreas. Análise funcional, as equações diferenciais parciais, equações diferenciais ordinárias, na parte de álgebra abstrata, a teoria dos grupos, correlações como a geometria algébrica, enfim, a teoria dos quase grupos, enfim, várias especialidades da álgebra abstrata passaram a ser desenvolvidas, pesquisadas aqui no Brasil, de modo que, atualmente,
a comunidade matemática é razoável no Brasil, produz uma matemática já, poderíamos dizer, autônoma, né, o que se desenvolve no exterior aqui também. Temos já, a partir do INPA, um pesquisador que ganhou o prestigiado prêmio Medalha Fields, que é o mais importante prêmio internacional em matemática. Foi o professor Arthur Ávila, né, trabalhando em sistemas dinâmicos, em teoria ergódica. Enfim, o estado atual da matemática no Brasil é muito bom. É lamentável que a pesquisa científica não tenha um amparo financeiro como queríamos e como deveria ser por parte do governo federal, que deve ser o principal financiador da pesquisa científica no país. Então, precisa se desenvolver um pouco e também algumas partes com relação ao sistema universitário do Brasil também precisa ser melhor observados. Eu escrevi um livro que não tem nada a ver com matemática sobre isso, que é um acadêmico lutando com a indiferença, onde eu exponho minhas ideias sobre um possível plano de política universitária para o Brasil, a partir da formação de um bom grupo de trabalho para elaborar esse documento, um documento que eu sugiro que seja implementado em longo prazo. Por exemplo, teria que ser algo como sendo parte de um plano de nação para ser desenvolvido em muitos anos. E nesse contexto, claro, a matemática, né, o ensino da matemática, financiamento, etc., a mobilidade acadêmica, é extremamente essencial. Bem, e os cursos de pós-graduação, hoje são, eu vou me referir apenas ao doutorado, o doutorado, que são avaliados a cada 4 anos agora pela CAPES. Nós temos exatamente no eixo São Paulo, Rio de Janeiro, Brasília, né, os cursos que são de doutorado em matemática que são ofertados com as melhores notas. Claro que também a Universidade Federal do Ceará oferta um bom curso de doutorado, também tem uma nota máxima. Claro, mas, de um modo geral, no eixo São Paulo, Rio, Brasília. As instituições que ofertam o doutorado em matemática com as melhores notas das avaliações periódicas da CAPES. Bem, esse é um panorama geral, né, que é impossível entrar em detalhes, eu dou para o ensino e o desenvolvimento da matemática no Brasil. Muito obrigado. Algumas perguntas eu estou à disposição. Obrigado, professor Clóvis, por essa panorâmica que vai desde o início do século XIX até os dias de hoje. Eu gostaria de ir para este último assunto que foi levantado, sobre o que é que falta para nós, como nação, sermos mais avançados e independentes em termos de ensino e de pesquisa. O professor poderia sintetizar o seu pensamento a esse respeito? Posso, exatamente, Gilda. A minha ideia exatamente está contida nesse livro, né? Um acadêmico lutando com a indiferença. É um bom sistema universitário. Isto é, um sistema universitário de boa qualidade. Claro que nós temos universidades que se destacam,
porém são pouquíssimas. No todo, o sistema é de má qualidade, ofertando cursos inexpressíveis, cursos com professores não qualificados. É isso que emperra a qualidade do curso, seja ele qual for. No caso da matemática, pior ainda, né, que a gente vê, por exemplo, eu via aqui quando estava aqui na ativa, aqui na UFPR, eu fiz parte de algumas comissões para avaliar, por exemplo, transferência de alunos de outras instituições para o curso nosso aqui de matemática. E bastava olhar o currículo, né, e o programa das disciplinas ofertadas, e já ficava assim horrorizado com o programa. Por exemplo, na formação de professores, né, um curso de licenciatura, aí tinha lá a disciplina Álgebra Moderna, depois chamada Álgebra Abstrata. Claro, é a minha área, então eu ia verificar quais os tópicos estudados. E eram a álgebra clássica, equações algébricas, primeiro, segundo, terceiro grau. Nem se falava em equações, claro, em equações algébricas de quinto grau, para falar no teorema de Abel-Ruffini. Nem se falava, né, do quinto grau. A gente sabe que existe um teorema que diz que não existe solução para equações algébricas de grau igual ou superior a 5, ou seja, por radicais. Não existe solução algébrica por radicais, não existe uma fórmula. Bom, então, os alunos nem sequer sabiam da existência desses teoremas, e muito menos falar em outros teoremas da álgebra abstrata. Na parte, então, de análise, algo horroroso. Estudava-se apenas um pouco de cálculo, né? Parte inicial de integração, nunca funções de variável complexas. Jamais. Então, isso, Hildo, é o meu ponto de vista, né? A má qualidade que é oriunda do corpo docente da instituição. Por isso que nesse meu livro, eu sugiro isso, um plano de política universitária do Brasil, mas um documento a ser formado por um grupo de trabalho, a ser criado, digamos, pelo ministro da Educação, com a intenção de verificar tudo isso. Certo. Agora, isso também não deveria ser alicerçado por uma política educacional do ensino fundamental e médio, porque parece que nós temos aqui um paradoxo. Do que eu leio, há uma crescente e cada vez mais importante participação dos nossos alunos nas Olimpíadas de Matemática. Porém, o Brasil sempre figura entre os piores lugares nas avaliações gerais das turmas de ensino fundamental e o médio, acho que é pior ainda. Então, para que essa política universitária pudesse vingar, nós também precisamos de algo que venha mais da base, não é assim que você pensa, Cláudio? Exatamente. É que, desculpe, não é que eu me refiro apenas à parte universitária, né? Porque é com que eu trabalho. Mas, é claro, tem que ter uma base muito boa do ensino médio, do ensino fundamental, claro. E, para isso, tem que ter bons professores, que são formados na universidade. Aí é que está. Então, essa é a minha ideia, Gildo. Eu tenho sugerido isso, etc. Mas, enfim, está aí. Estou lutando aí, tipo,
Sísifo, né? Um trabalho inútil. Não, eu diria que não é inútil, mas é sempre muito lento, porque falta uma visão mais ampla sobre a educação nas esferas que poderiam Sim, ajudar a implementar isto, né? Então, exatamente. para que nós tenhamos mais medalhas Field, ou nem importa tanto isto do ponto de vista, vamos dizer, mais geral, o que importa é que as pessoas eh, saem do seu ensino médio e não sabem fazer frações. Isso é Exato, absurdo, mas é isso que acontece, não é? exatamente. Exatamente. Aí, exato. É a formação do professor, né, que está lá, etc. Sim. Não, Gil, eu estou à disposição. Estou aqui em Curitiba, na bela Curitiba, à disposição de todos. Esse evento foi gravado e assim que ele tiver sido editado, nós enviamos. Ok, obrigado. Ok. Então, um abraço. Outro.